Cursos de mobilização para trazer as mães. Outro programa que a gente fez, a toxoplasmose congênita. O Ministério da Saúde já preconiza esse exame, mas não era feito. Hoje o Estado está investindo para todos os municípios, então já tem 851. Faltam 2 municípios estarem. É o teste, como se fosse o teste do pezinho na unidade básica. A toxoplasmose, quando ela é passada em via vertical, que a gente chama, da mãe para o filho, ela destrói o sistema nervoso da criança. Então, causa uma morbidade muito maior. Por isso a gente está atuando nesse controle. A outra ação é um grupo de redução do óbito. O que acontece? Depois que morre, a gente vai acompanhar todo, fazer uma vigilância do óbito, identificar o que aconteceu no hospital, o que aconteceu lá na ponta, o que aconteceu que chegou esse óbito. Então, a gente tem monitorado óbitos de criança e óbitos infantis. Nós estamos disparando uma carta para o prefeito, para o diretor do hospital que ocorreu o óbito, uma carta vinda do secretário, falar, olha, precisa de providências, em 30 dias você vai ser monitorado, até suspender a IH, que é o que eles recebem, se continuar. Outra parceria que eu já expliquei com as sociedades médicas. Aqui eu trouxe uma foto do enxoval, ele é entregue pelos Correios, não é entregue em unidade básica, nem em CRAS, nem nenhuma pessoa leva. Ele chega para a mãe, dentro do SEDEX, um PAC, dentro do correio. Tem uma outra foto. É um enxoval completo, é um enxoval muito de boa qualidade, né? A gente tentou trazer o que toda criança poderia precisar. Esse enxoval dá até para uma criança de 10 quilos, tem cobertor, toalhinha, roupinha. A gente está entregando uma pasta, que é um material que tem um cartão da gestante, com uma cartilha da gestante, com uma pastinha para a mãe e alguns materiais formativos. Além disso, a gente fez a cartilha do pai, a cartilha de papinha, comidinha, todas as questões para a gente abarcar todas as questões que podem reduzir a mortalidade infantil. Outra ação é o portal Rede Mães, que aí são para gestantes que têm acesso à internet, podem entrar e tem várias dicas. É uma rede social para as mães. Esse é o relatório do gestor que eu expliquei, que vai para o prefeito. Então, manda lá todos os municípios do período de um mês. E algumas perguntas e respostas que eu já até falei, como posso me cadastrar. Então, é só ligar no 155. Somente gestantes e crianças do SUS? Não, todas as gestantes e crianças podem se cadastrar. Tem convênio, pode ligar e falar, olha, eu tenho um convênio, mas meu parto vai ser no SUS. Ou não, eu sou totalmente convênio. A gente quer acompanhar as mães. No caso de urgência, ela pode ligar, mas o serviço de urgência e emergência é o 192, é o SAMU. Ele não exclui o SAMU. E o telefone, que, como eu falei, do marido, fica o celular, mas deixe que seja o telefone de recado. O enxoval, ele é enviado pelos Correios para aquelas mães que foram acompanhadas. Então é isso, gente. Eu corri um pouquinho, desculpa, falo demais. Tá. Esse é um bebê que foi acompanhado pelo projeto, que está aí, bem feliz. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Um dia o SUAS ainda vai estar igual ao SUS, sabe, Carla? A gente está começando agora, mas eu fico apaixonada com esse programa Mãe de Minas. Na verdade, pessoal, esse programa foi construído junto com a CEDESE em 2012. A gente fez uma articulação, Secretaria de Saúde e CEDESE, para pensar nesse modelo. A princípio, nós tínhamos uma questão até do enxoval ir para o CRAS para entregar, mas depois a gente sentou novamente, fez essas correções. Então, Carla, muito obrigado pela parceria. No final da aula do Aliança pela Vida, eu vou conseguir fazer uma intersetorialidade entre os 2 programas e assistência social. Muito obrigada, Carla. Antes de chamar o nosso próximo colaborador, o Luiz, eu queria fazer uma síntese, assim, é claro, com foco, com olhar social, para os alunos que estão nos ouvindo com relação ao programa Mãe de Minas. Uma analogia com o SUAS, assim. Por exemplo, a saúde tinha um problema enorme no estado, que era a questão da mortalidade infantil. A mortalidade infantil, como a Carla mostrou nos 2 mapas, ela estava pulverizada no estado, tinha algumas regiões que ela era mais forte, né? Mais abrangente. A mortalidade infantil tinha que pensar
tanto na mãe quanto na criança. Então, o programa Mãe de Minas tem esses dois focos, tanto a mãe no período da gestação e a criança no primeiro ano de vida. O programa vem buscar essa cobertura. Então, a partir dessa identificação, dessa gestante por meio do 155, que é o call center, faz um pré-diagnóstico dessa gestante, onde no 155 é identificado algumas situações de vulnerabilidade social e de risco, né? Aí é que entra o SUAS na identificação, primeiro, dessa gestante, porque a gestante está dentro da família que é acompanhada pelo CRAS. O CRAS identificou naquela família acompanhada se existe uma gestante, então é apresentar o programa Mãe de Minas para essa gestante e encaminhar a Mãe de Minas para ligar para o 155. Se a mãe não tem telefone, é providenciar o próprio telefone do CRAS para que a gestante liga, para ela ser inserida na rede de atendimento. A partir do momento que a equipe de referência do CRAS identifica aquela gestante e já encaminha para o 155, o CRAS ele tem que buscar o gestor municipal de saúde para começar a fazer as articulações, porque não é só encaminhar para o 155, porque a saúde agora está concedendo um benefício eventual que antes era da assistência, né? Então, a assistência, então, não pode estar fazendo uma dupla concessão de benefício, no caso do auxílio natalidade, no caso da doação do enxoval para aquela mãe. Então, é de total interesse da assistência fazer que aquela gestante seja inserida na rede de atendimento da saúde. Então, ligou para o 155, cadastrou aquela mãe, aquela gestante, ela vai ser identificada pela saúde e referenciada na rede de atendimento da saúde. A assistência social tem que sentar com a saúde para ver de que forma vai fazer essa articulação entre SUS e assistência, até para buscar dar proteção social a essa mãe, né? Porque tem questões que é da saúde, tem outras questões que é da mãe. Porque quando o gestor municipal de saúde recebe aquele relatório com os questionários, né, com as principais perguntas que foi levantado no diagnóstico pela atendente, pela madrinha do call center e que vai para o gestor, ali pode ter situações de risco e vulnerabilidade que a equipe do CRAS tem necessidade de saber até para apoiar aquela família que está com aquela gestante ou com aquela mãe ou com aquela criança, né, na busca do acompanhamento das equipes de referência do CRAS. Então, assim, é de extrema importância. Inclusive, essa mãe, essa gestante, ela também é beneficiária da assistência no programa Bolsa Família. Então, essa cobertura do acompanhamento é importante para a assistência, porque está lá na condicionalidade da assistência social com relação ao cumprimento da condicionalidade do Bolsa Família, da saúde. Então, essa articulação ela é de extrema necessidade. Então, é um programa de âmbito estadual, não existe ainda em outros estados um programa com essa capilaridade. E a saúde sozinha, ela não vai dar conta de ter essa abrangência gigantesca que é necessária, considerando que as famílias, a porta de entrada na rede de proteção do município é o CRAS, e o CRAS precisa sentar com a referência do município da saúde para fazer essa articulação, para ver de que forma que vai criar no âmbito do município uma referência e uma contrarreferência da saúde e da assistência social com relação ao programa Mãe de Minas. O município não precisa aderir, não existe isso. A única adesão é da gestante, que vai ligar para o 155. A partir daí, ela começa a ser monitorada na rede da saúde, porque a assistência ainda não tem essa vigilância que a saúde ainda tem. A gente vai ter, mas ainda não tem, né? Então, como é que a assistência monitora, faz essa vigilância no âmbito dos seus acompanhamentos? Se essa família está sendo atendida, né? Se ela foi referenciada, se ela foi atendida pela equipe do PSF, pelo hospital, se ela teve o parto, se está tudo bem, se a criança nasceu, fez os exames necessários e se o cartão de vacinação dessa criança está em dia, né? Com as principais vacinas que é necessária para que essa criança tenha um crescimento saudável e com qualidade. Então, é essa articulação que a assistência social no município tem que buscar sentar e construir essa articulação no âmbito municipal. O programa já existe, né? Então, a cobertura é universal do SUS. Entretanto, a assistência tem que sentar com a saúde e ver de que forma que pode se dar essa articularidade, essa articulação entre os dois, até considerando
essa cobertura que a saúde tem, que a assistência ainda não tem, considerando que a gestante é pública das duas políticas, considerando que a saúde encaminha um diagnóstico, nesse diagnóstico pode ter situações que a assistência tem que fazer a intervenção, né? Então, é essa necessidade de buscar fazer essa articulação e, por isso, nós entendemos de ser extremamente importante a Carla vir aqui falar do programa Mãe de Minas, do Governo de Estado, para os CRAS, os CREAs, os gestores municipais de assistência, buscar os gestores de saúde para fazer essa articulação. Bom, agora eu vou chamar aqui o Luiz Fernando, que é o assessor técnico do programa Aliança pela Vida, da Secretaria também de Estado de Saúde, do programa de Saúde Mental do Estado. Esse programa Aliança pela Vida também tem uma articulação muito grande com o SUAS. Esse programa foi construído na mesma lógica do Mães de Minas, articulado com assistência, né? Porque a questão do uso de substâncias psicoativas, do combate a esse uso, ele não pode ser feito por uma política só. A política de saúde não dá conta de fazer esse combate. Todas as políticas têm a responsabilidade de buscar esse trabalho, principalmente de assistência, né? E depois dessa aula, da fala do Luiz, eu vou tentar buscar essa intersetorialidade e mostrar para os alunos por que, principalmente a assistência, tem essa responsabilidade junto com a saúde nessa articulação. Seja bem-vindo, Luiz, e fique à vontade. Obrigado, Joanita. Bom dia a todos os alunos. A gente agradece, né, Joanita, mais uma vez a oportunidade da gente falar mais uma vez desta ação e dessa agenda intersetorial, que hoje é coordenada pela Secretaria de Saúde, mas que tem uma fundamental participação da Secretaria de Assistência, né, da CEDES, e em especial na sua pessoa, que hoje compõe esse comitê gestor, que acompanha e que avalia a implantação do programa Aliança pela Vida, em especial o cartão. Para dizer do programa Aliança pela Vida, é importante dizer de um marco histórico, né, que o programa foi lançado no dia 2 de agosto pelo governador Antônio Augusto Anastasia, né, que é um conjunto de ações que visa ampliar, qualificar de forma intersetorial as ações de prevenção e oferta de tratamento. E aí, quando o programa ele é lançado, foi pensado, e acho que a Joanita, inclusive, participou desse processo, na criação do decreto, onde todas as secretarias temáticas tinham uma participação nesta agenda, onde todas as secretarias também, inicialmente, destinariam 1% do seu orçamento para esse comitê, que ia fazer a avaliação e a execução dessa ação. No início, a gente abriu um edital, logo quando inicia as ações do programa Aliança pela Vida, e aí nas ações mais voltadas para a assistência e na lógica da prevenção, que é o que tange a discussão da assistência, a gente lançou um edital para a seleção de 100 projetos na área de prevenção. Desse edital, só foi possível selecionar 71 projetos, onde cada secretaria temática ali envolvida fez a seleção do seu projeto e coordenou. Era um recurso de 70 mil para esses projetos, pagos em 2 parcelas de 35 mil. Algumas dessas secretarias, a primeira parcela conseguiu pagar, a segunda parcela foi paga pela saúde. E aí foi quando a gente começou a, inclusive, fazer uma outra discussão, que era, de fato, trazer a coordenação desta ação para a lógica da saúde. Um outro projeto, e aí, desculpa, né? Antes é importante dizer que alguns desses, nós estamos num processo agora que é de uma discussão interna da avaliação da execução desses 71 projetos, e aí a ideia nossa é, no próximo ano, primeiro semestre do ano de 2014, abrir um novo edital para a seleção de novos projetos na área de prevenção. Projetos esses que estão na fase agora de apresentação da prestação de contas junto à Secretaria de Estado de Saúde. Um outro projeto que está sendo desenvolvido por nós agora é o projeto Território Aliança. Inicialmente está numa ação muito piloto. O Território Aliança é uma ação muito parecida com o consultório de rua, mas que tem um viés trabalhar nos locais onde tem um alto índice de vulnerabilidade social com a população de rua. Lembrando, o que tem de diferencial desse programa é que a lógica do consultório do Território Aliança, que é muito parecido com o consultório de rua, que não é fazer uma abordagem só no usuário de droga, e sim naquele morador, naquela população de rua, e aí encaminhar para a rede. Hoje essa ação está acontecendo nesses municípios: Belo Horizonte, Betim, Campo Belo, Caratinga, Contagem, Esmeralda, Francisco Sá, Governador Valadares, Jaboticatubas, Juiz de Fora, Muriaé, Oliveira, Sabará e Uberaba. Ação essa que está como ação piloto, a ação que é executada por entidades do terceiro setor, algumas delas comunidades terapêuticas, então são 19 entidades.
Então, nós estamos num processo de avaliação. Esse projeto começou no início do ano passado, eles vão terminar agora em dezembro, é o prazo final para a entrega dos resultados. A gente vai fazer um processo de avaliação e a gente já consegue entender que a partir de fevereiro a gente quer ampliar essa ação. Então, sai do 19, para quem sabe, aí, talvez até 20, mais novas 20 entidades para desenvolver essa ação. Ação essa que tem como a ideia é trabalhar articulação de rede. E aí, Joanita, é importante trazer esse dado, que em quase 90% dos lugares onde estão sendo executada essa ação, a principal referência para essa ação de abordagem de rua tem sido o serviço de assistência, né? E aí os CRAS, os CREAS, o Centro Pop, né? Eu vou dar um exemplo de Governador Valadares, que é uma ação que está sendo assim, para nós está sendo uma das ações mais brilhantes, assim, onde o Centro Pop e todo o serviço de assistência monitora, acompanha o território, é um dos lugares que a gente está tendo um dos melhores resultados da implantação do projeto Território Aliança. E aí uma ação, e aí eu acho que essa nós vamos gastar um pouco mais tempo, e aí que a gente conta muito com a parceria, é o cartão Aliança pela Vida. Ação essa que a gente traz um dado que é muito importante, que é um programa que vai dar auxílio financeiro para tratar usuários de crack e outras drogas em comunidades terapêuticas. Esse programa é importante deixar claro, que a gente percebe que em alguns momentos, alguns municípios ligam para a gente lá na Secretaria de Estado de Saúde, trazendo alguns questionamentos, como é que é a questão do cartão, porque busca ainda alguns dados que estão ainda na internet. Que foi aquela primeira proposta do cartão Aliança pela Vida, que tinha a ideia do cartão, que o familiar recebia o cartão, que tinha 10% do recurso que ia para a família. É importante dizer para os municípios que essa ação não existe mais, né? Hoje a lógica do cartão está um pouco diferente. Primeiro que ela está na saúde. E é coordenada pela saúde, em parceria pelo comitê gestor, e aí a gente tem uma cadeira da CEDES e uma cadeira também da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. Secretaria essa que tem como vocação, há mais de 10 anos, trabalhar a questão da política sobre drogas no Estado. Esse cartão foi reformulado, então a lógica do cartão foi reformulada. Hoje o usuário ele recebe um cartão diferente, porque a primeira proposta era uma parceria nossa com um banco privado, então a pessoa recebia um cartão que poderia ser tanto utilizado em uma comunidade terapêutica ou em uma clínica ou usado no comércio. Então, na reformulação do cartão, a gente contratou uma tecnologia diferente, que eu vou dizer mais à frente, mas que a familiar não recebe mais o recurso. E por isso que eu vou dizer da importância da Secretaria de Assistência nesse processo. Mas então, o Cartão Aliança pela Vida é um programa que vai dar auxílio financeiro para tratar usuários de crack e outras drogas em comunidades terapêuticas. Quais são os parâmetros hoje utilizados, né? As entidades que têm interesse, e aí as comunidades terapêuticas que têm interesse em se habilitar ao programa Aliança, além de fazer toda a sua comprovação técnica e toda a sua comprovação documental, ela recebe uma visita do comitê gestor, que são formados por representantes hoje da Secretaria de Saúde, representantes da Secretaria de Saúde e representantes da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, e em alguns momentos da Secretaria de Assistência, né? A Joanita aqui é quem responde por esse comitê, e aí o que a gente tem feito, quando a gente não consegue a presença a nível estadual, né, do representante, a gente tem procurado ter a parceria nos municípios de algum representante das Secretarias Municipais de Assistência nas visitas às comunidades terapêuticas. As entidades que têm interesse em se habilitar, elas só podem ter no máximo 45 leitos, ok? Elas podem ser contratadas em 2 módulos. Inicialmente, a gente está trabalhando só com o módulo 1, que são módulos de 15 vagas. A entidade que tem interesse em se habilitar no módulo 1 para poder prestar esse serviço, ser habilitada ao cartão, ela tem que ter na sua equipe um psicólogo, um assistente social e 2 técnicos. Para o módulo 2 de 30 vagas, ela tem que ter, além da equipe 1, um nutricionista, um enfermeiro e 2 oficineiros. Uma das questões que são avaliadas nessas visitas que a gente faz é a relação que as comunidades terapêuticas têm nos municípios com o serviço de assistência. Então, quando a gente está fazendo a visita, seja na conversa com o município ou na conversa com a comunidade terapêutica, a gente pede para que eles possam nos localizar qual é o serviço de assistência que é a referência para o atendimento deles nas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, a gente passa um dia inteiro de visita e acompanhamento, olhando desde a sua estrutura física, fazendo conversa com os usuários, fazendo conversa, inclusive, com a rede do município, e aí a gente sai de lá fazendo um relatório, habilitando ou não essa entidade. Aquelas comunidades terapêuticas que não passam inicialmente por esse crivo de avaliação, é feito um processo de acompanhamento por esse comitê gestor, comitê que é coordenado pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. Então, a Subsecretaria, a partir de então, começa um processo ali de acompanhamento e monitoramento, no sentido de trabalhar com ela questões da melhoria do atendimento. Então, a gente não descarta a possibilidade dessa entidade poder prestar o serviço no Cartão Aliança pela Vida, desde que ela consiga fazer aquelas adequações necessárias que a gente conseguiu avaliar. Então, ela entra num processo que a gente chama de plano de melhoria. E aí eu vou dizer agora um pouco do fluxo do cartão, né? Como é que funciona. A adesão dos municípios ao programa, então, como é um programa da Secretaria de Estado de Saúde, é preciso que os municípios
façam adesão ao cartão. É preciso que haja uma articulação dos municípios junto às comunidades terapêuticas. E aí eu quero trazer um dado que hoje a gente está com 270 municípios que fizeram adesão ao cartão Aliança. Assim, de maneira, eu vou dar um chute, mas 50% desses municípios só fizeram adesão porque algum serviço de assistência procurou. Mesmo que a adesão ela tem que ser feita pela secretaria, pelo prefeito municipal, em parceria com a Secretaria de Saúde, na sua grande parcela são os serviços de assistência que têm demandado a necessidade dos municípios em fazer assistência. E aí é importante trazer um outro dado, porque a lógica da implantação do serviço de assistência é diferente da lógica da implantação do serviço de saúde mental, pelas questões populacionais e tal. Então, a gente sabe que em 90% dos municípios, a porta de entrada para a população, para as demandas de crack e outras drogas, tem chegado ao serviço de assistência dos municípios. E a gente percebe isso de maneira muito clara. Geralmente, os municípios que têm procurado fazer adesão, chega muitas vezes pelo gestor da assistência dos municípios. Então, o município faz adesão, é feita uma articulação junto aos municípios, junto às comunidades terapêuticas, é indicada a CTs. Então, o município, quando faz adesão, ele pode nos indicar comunidades terapêuticas na região. A gente vai fazer esse processo de fazer a vistoria, né, para entender se essa comunidade terapêutica tem ou não condição de atender na lógica do cartão. Verifica se a CT preenche todos os requisitos, né? A gente faz esse processo de certificação, ou seja, habilita ou não, e faz a inclusão da comunidade terapêutica no CT, no sistema. Eu vou dizer mais à frente que sistema que é esse, e é feita a entrega do POS, que é um equipamento que a gente comprou. Na verdade, a gente contratou de uma empresa terceirizada um equipamento que faz todo o processo de monitoramento e acompanhamento do usuário a partir de um software. Aos municípios, quando faz a adesão ao cartão, quais são as responsabilidades dos municípios? Primeiro que é gerir as vagas das inscrições dos interessados. E é importante deixar claro que quando a gente contrata uma comunidade terapêutica que passou por esse processo, essas vagas não pertencem mais à comunidade terapêutica, ou seja, aquelas 15 vagas contratadas pelo cartão, elas já não são mais da comunidade terapêutica, ou seja, o responsável por aquela comunidade terapêutica não pode mais pegar o Luiz Fernando e internar lá e falar que esse é um paciente do cartão. Para que esse paciente possa ser internado pelo cartão, esse usuário tem que passar por um serviço do município, ou seja, quem vai gerir essas vagas começam a pertencer aos municípios. É como se eu estivesse contratando leitos dentro dessas entidades. E quem vai gerir, quem vai encaminhar, quem vai poder indicar quem será o usuário a utilizar essas vagas é os municípios. Quando o município faz adesão, ele tem que fazer esse compromisso. Primeiro que é gerir as vagas. Segundo hoje é um critério. Para que você possa internar um usuário nas comunidades terapêuticas, para ele poder ser um beneficiário, ele tem que fazer 3 exames obrigatórios, que é a avaliação psiquiátrica, a avaliação odontológica e a avaliação clínica, né? A avaliação psiquiátrica para constatar ali a necessidade de uma intervenção dessa comunidade terapêutica. A avaliação odontológica, porque não é novidade, geralmente os usuários de drogas, eles têm uma dificuldade, por estar fazendo uso de crack há mais de 2, 3 anos, grande parte deles estão com seus dentes todos deteriorados. Então, a avaliação odontológica é, inclusive, para constatar se não existe ali algum caso grave odontológico, de repente a necessidade de fazer uma extração de um dente, coisa grave que possa causar, inclusive, uma intercorrência. Fico pensando, grande parte dessas comunidades terapêuticas estão em zona rural, então se a gente interna esse paciente na sexta-feira, de sábado para domingo, estoura uma dor de dente nesse paciente, muitas vezes a comunidade terapêutica fica limitada em encaminhar ele para um serviço odontológico. Então, hoje, esses 3 exames e a avaliação clínica, para constatar se esse paciente não corre nenhum risco de ter alguma parada cardíaca, enfim, casos graves, né? Quando o município faz a adesão, ele precisa garantir um profissional de referência em saúde mental. E é importante trazer um dado, quando o município faz a adesão, ele tem que garantir como porta de entrada um equipamento de saúde. E aí que talvez está aí a grande parceria do Serviço de Assistência. Eu vou dar um exemplo lá no caso de Muriaé, por exemplo. Lá no Muriaé, a porta de entrada é o CREAS para o cartão. Mas de que maneira que isso acontece? O paciente ele chega para o CREAS faz toda a avaliação se esse paciente é um caso para o cartão e ele é encaminhado para o CAPS-AD. O nosso equipamento está no Serviço de Saúde Mental. Quando o município faz a adesão ao cartão, ele precisa garantir uma porta de entrada. Porta de entrada essa que tem que ser obrigatoriamente um serviço de saúde, onde é instalado esse equipamento. Mas a partir de uma articulação feita em cada um dos municípios, é o caso de Muriaé, por exemplo, a porta de entrada do cartão Aliança, que é divulgado para os municípios, que é o serviço de assistência. O serviço de assistência é quem faz a triagem, faz as primeiras entrevistas, encaminha para esses exames, mas é encaminhado para o CAPS para poder validar e fazer toda a indicação para os exames e encaminhado para uma comunidade terapêutica. Aos municípios, garantir um acompanhamento clínico a cada 45 dias. Então, o paciente que está numa comunidade terapêutica, obrigatoriamente o município tem que fazer uma avaliação
desse paciente a cada 45 dias. Essa avaliação ela não é em loco, ou seja, o município não precisa pegar o seu profissional e levar até uma comunidade terapêutica para poder fazer essa avaliação. A gente contratou, junto com esse sistema, que é o equipamento, que tem a maquininha, que eu vou dizer mais à frente, que faz toda a gestão das vagas, um software que funciona como se fosse o SUS Fácil, onde eu consigo ali ter um acompanhamento do prontuário desse paciente diariamente. Então, semanalmente, o serviço, a porta de entrada, aquela referência indicada pelo município, consegue acompanhar a evolução clínica do Luiz Fernando dentro de uma comunidade terapêutica. Esse é um outro avanço. Então, obrigatoriamente, as comunidades terapêuticas, semanalmente, têm que alimentar um prontuário esse que, obrigatoriamente, o município tem que validar a cada 45 dias, fazendo a lógica da referência e contra-referência. Viabilizar, quando necessário, uma avaliação clínica que embase a necessidade da prorrogação do tratamento, porque na nossa deliberação a gente fala que, nessa lógica do cartão, a gente vai financiar por 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. Então, quando passou 90 dias, se o município sentir a necessidade de pedir uma avaliação psiquiátrica para constatar a necessidade de uma prorrogação, o município pode, a qualquer momento, demandar da comunidade terapêutica uma avaliação psiquiátrica para poder embasar a prorrogação. Viabilizar a visita da família, respeitando o projeto terapêutico, é uma outra obrigação do município. Diferente da primeira proposta do cartão, onde o familiar recebia R$90 para poder ficar com esse recurso como um instrumento, né, para poder viabilizar a visita dele na comunidade terapêutica, nessa nova proposta do cartão, esses R$90 não é repassado para a família, também não é repassado pelo município, fica a obrigação para o município viabilizar quando necessário a visita, do familiar. Uma questão que a gente percebe desde o início do programa é de que o serviço de assistência, em alguns municípios, o que não chega como relato é que a partir de uma articulação feita municipal, a porta de entrada, ou seja, o encaminhamento desse paciente, a referência e contra-referência, tem ficado para o serviço de saúde, mas o acompanhamento da família e, inclusive, essa viabilidade da visita tem ficado no serviço de assistência. Não digo que isso é regra, né? Assim, eu sei que isso tem sido feito em alguns acordos em alguns municípios. Me parece que, por dar um exemplo, acho que no caso de Ipatinga, na região de Ipatinga do Vale do Aço, alguns municípios daquela região que fizeram a adesão, me parece que ficou um pouco essa articulação. A porta de entrada ficou nos municípios, mas essa questão de fazer um acompanhamento da família e viabilizar a visita do familiar ficou a cargo da assistência. Inclusive, um dos critérios para que a família lá naquela região possa encaminhar um paciente, um familiar, para a lógica do cartão, é obrigatoriamente, isso foi um acordo feito no município, que essa família seja acompanhada por um serviço de assistência. Me parece que é um relato que a gente tem. Em outras regiões isso tem acontecido assim. De ficar a cargo do serviço de assistência, o acompanhamento e o monitoramento dessa família e viabilizar a visita desse ente à comunidade terapêutica.